você ligado na CDL-FM, mais uma segunda-feira, 8 da noite, aqui no nosso Conectamente. O programa vai ao ar agora e você já sabe, depois é só você nos acompanhar nas plataformas de streaming para poder divulgar esse conteúdo que fala sobre empreendedorismo, vida empreendedora, mundo empreendedor. Ao meu lado, Fernando Cardoso, vice-presidente da CDL-BH, que antes de apresentarmos o nosso convidado, faz uma introdução do tema. Diga lá, Fernandão. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL-FM. A criatividade já foi considerada um diferencial. Hoje ela é uma habilidade essencial para pessoas, empresas e para a economia global. Mas um paradoxo que vivemos é que acreditamos que cada vez mais estamos menos criativos. Pressão por produtividade, excesso de estímulos digitais, educação padronizada e até dependência de novas tecnologias. Para resolver esse dilema, tem um especialista aí para conversar com a gente, né, Paulo? Rafael Bersan, mineiro de Belo Horizonte, vive em São Paulo, hoje é sócio-diretor da Suspira Comunicação e da Comuniclima. É uma iniciativa que conecta dados, tecnologia, comunidades. Ele é publicitário formado pela UFMG, design gráfico formado pela UENG, é especialista em branding e está aqui com a gente com 14 anos de experiência nessa área criativa. Já passou por MRV, Sebrae, Uzi Minas, TIM, Claro. Uma experiência incrível para conversar com a gente. Rafael, muito obrigado por ter aceito o convite para essa prosa aqui no Conectamente. Prazer ter você aqui conosco. Prazer, Fernando. Prazer, Paulo. Eu que tenho que agradecer. Bom demais poder falar de criatividade, principalmente com sotaque mineiro, que eu acho que a gente tem uma atuação especial aí nesse quesito. E para fazer a primeira pergunta, que vem sempre com ele, porque ele me obriga a deixá-lo fazer a primeira pergunta, eu tenho o prazer de convidar Fernando Cardoso mais uma vez. Diga lá. Bora lá, Paulo. Rafael, o que significa ser criativo hoje? Como você define criatividade em um contexto de muita inovação, originalidade e que cada vez mais isso se tornou uma exigência e não apenas um diferencial? Exato, assim, não é mais diferencial, né? Quase toda empresa ela tem que ser criativa. Acho que todo ser humano hoje em dia deveria ser criativo ou buscar alguma forma de desenvolver essa habilidade. É uma pergunta desafiadora. Eu espero que até o final desse podcast a gente possa esclarecer um pouquinho mais para todo mundo sobre esse tema. E eu costumo dizer que criatividade é uma questão mesmo de sobrevivência, né? Literalmente, mas também nos negócios e no ambiente de trabalho. Falando objetivamente sobre esse significado, não tem uma definição consensual, né? Até porque criatividade é um processo muito particular de cada pessoa e de cada situação, cada contexto. Mas, de fato, o que eu acho que todo mundo concorda assim, nesse quesito é que ela tem que trazer algo novo, sabe? Assim, até o Marcel Proust, que é um escritor francês, ele traz uma frase que eu acho muito interessante e que tem um pouco a ver com o que a gente vai discutir, que o ato real da descoberta, ele não consiste em achar novas terras, mas em ver com novos olhos. Eu acho que se traduz demais para a realidade que a gente está vivendo hoje, em que a gente está lotado de estímulos, que a gente tem muita gente sendo criativa, produzindo coisas, né? E a gente está sendo bombardeado o tempo todo por isso. Então, muitas vezes, algumas criações elas se tornam obsoletas, sobressalentes, descontextualizadas. Então, na minha percepção, ser criativo, o principal é isso, assim, é ter esse olhar aguçado para a gente ver oportunidade onde ninguém viu, mas não necessariamente inventar alguma coisa do zero, né? Assim, melhorar a situação que a gente está vivendo, otimizar essa situação. E aí, até trazendo um pouquinho de background histórico mesmo sobre a criatividade, ela nunca tinha sido estudada antes do século XX. Então, ela como tema de discussão, ela é muito nova. Então, até o classicismo, o ser criativo, ele era visto como um gênio divino, como alguém que guardava um segredo místico, né? Algumas pessoas foram até para a fogueira, literalmente, por serem criativos. Então, infelizmente, eu acho que isso chega um pouco até a contemporaneidade, né? Muitas pessoas acham que a criatividade ela é divina, que num belo dia você vai acordar e vai ter um insight. Mas, na verdade, é um exercício.
né, assim. E no século XIX é que a criatividade ela ganha significado, ordem prática e também associada aos cientistas. Então foi a partir daí que ela começou a ser considerada como algo a ser discutido. Então, fico feliz que a gente continua discutindo sobre ela, porque de fato é uma das ferramentas mais valiosas que a gente tem para evoluir como sociedade mesmo, né? E acho que a gente está aqui para evoluir. E por mais que ela, né, já venha sendo discutida, falta um pouco de definição, de consenso de definição da criatividade, porque, como eu falei, é um processo muito multifacetado e complexo, né? A gente tem vários tipos de criatividade, cada pessoa tem uma familiaridade, uma trajetória que se conecta com um tipo de criatividade, seja mais técnica, seja uma criatividade de contar histórias, de fazer entrevistas, de achar soluções artísticas, enfim, cada um tem mais familiaridade. Mas o que a gente precisa carregar mesmo é essa vontade de entregar alguma coisa que seja relevante, alguma coisa que seja nova e que resolva um problema tendo uma visão global, de forma global. Então, acho que levando esse norte para frente no penso criativo é uma boa forma de conseguir exercitar. Que fatores psicológicos, sociais, endógenos, exógenos, mais impactam na capacidade criativa? Então, estou aqui falando com toda a normalidade do mundo, mas ser criativo é um negócio difícil. Porque a gente se depara com alguns desfiladeiros nesse processo, né? Ainda mais no contexto em que a gente vive de celeridade mesmo, né? De performance. Então, é muito importante a gente seguir alguns processos, a gente ter um ferramental e uma prática afiada para a gente conseguir contrapor esses desafios, esses desfiladeiros, para sermos pessoas criativas. Então, basicamente, falando de quase uma terapia aqui, né? As pessoas criativas, elas têm essa capacidade psicológica de viver na incerteza. Na verdade, a incerteza ela é o motor, ela é o combustível que acende a criatividade dentro das pessoas e ela precisa ser essa forma criadora. Mas falando na prática, é muito importante a gente ter esse tipo de pensamento divergente e convergente na hora que a gente está durante esse processo criativo, né? Então, até fazendo uma referência à metodologia do design thinking, a gente aplica o Golden Circle, o Double Diamond, que nada mais é que uma estrutura que a gente percorre para a gente solucionar um problema de forma criativa. Então, quando a gente pensa nesse diamante, tem uma parte dele que é uma parte que ela é divergente, e, na verdade, quando a gente está falando desse pensamento divergente, é criar amplitude, é possibilitar uma amplitude de visão e, ao mesmo tempo, uma amplitude de reação para um determinado problema. Então, é encarar essa questão de forma muito sensível, de forma muito aberta e coletar o máximo de impressões e de informações possíveis. E aí, quando eu falei do desfiladeiro, é real, às vezes você vai travar nesse processo criativo. E aí é ter essa flexibilidade mental, né, o elástico, para a gente se ajustar a diferentes objetivos, a diferentes situações, justamente para a gente conseguir essa amplitude inicial e maior quantidade de insumos possíveis para a gente, né, trazer a nossa solução criativa. E aí, pensando na outra extremidade do diamante, a gente precisa ter um mindset mais convergente. E aí, nesse momento, a gente tira um pouco a sensibilidade do início, né? A gente deixa ela um pouco de lado e a gente parte um pouco para um pensamento mais pragmatismo. Então, ele acontece com a determinação de regra e as normas que a gente foi aprendendo durante o processo. Então, o que não funciona, o que não funciona, enfim, um momento bem analítico e focado para a gente, de fato, trazer uma solução criativa. E aí, ainda falando nessa questão do pensamento, né, do mindset criativo, a gente tem alguns critérios para avaliar se um pensamento é criativo ou não, né? Assim, quando a gente está com o pensamento criativo aflorado, é muito importante a gente estar disposto à geração de ideias. E essa geração de ideias, por mais que ela deva ser livre e estimulante, ela precisa estar contextualizada, ela tem que estar contextualizada no tempo, historicamente, a gente precisa ter dados, né, para fundamentar
a nossa geração de ideias e pensando em um outro aspecto que é a fluidez do pensamento. Então, o maior número de ideias, né, quanto mais a gente produz ideias, essa geração de ideias em menor tempo, mais a chance da gente encontrar uma boa ideia. Né? Então, eu costumo falar que às vezes em brainstorm, se travou, se não consegue mais fazer nada, escreve o Pai Nosso, escreve parabéns para você, não para com essa geração de ideias, porque quando você bloqueia, quando você coloca um filtro, você perde essa fluidez. Então, é isso, assim, é um processo que ele é fundamentado, mas ele é sem vergonha, literalmente, assim, até a gente encontrar, de fato, uma solução. E aí, nesse caminho, a flexibilidade mental, como eu disse, ela é parte desse conceito, porque o processo criativo, ele é essa questão, né? Esse perrengue. Então, é preciso que a gente integre ideias novas, que a gente tenha contato com o nosso time, que a gente tenha contato com o usuário final, para a gente conseguir entender o que ele precisa e como é que a gente vai traçando essa solução que não necessariamente ela é linear. Ela, de fato, é um rio, né? Ela é fluida, ela é flexível. E, por fim, a originalidade. Então, voltando um pouco lá, né, no conceito de criatividade, é importante a gente ter essa ideia de que o valor da sua ideia é praticamente proporcional à sua originalidade, né? A aderência dela, a surpresa, é isso, né? Quão mais icônico é essa solução. Então, não necessariamente é criar uma coisa nova, mas às vezes é organizar algo de uma outra forma que ninguém nunca organizou para facilitar um processo, por exemplo. Então, justamente a originalidade é justamente a relação do distanciamento, do ineditismo, né? Do distanciamento das soluções que elas já existem. E nesse processo, né, ainda falando de aspecto psicológico, como eu disse, é muito importante a gente ter um ambiente que ele é favorável, uma vida que é favorável para a criatividade. Então, a gente precisa de um quê de motivação. Então, a gente tem que ter ali, por trás dessa solução, uma motivação real, um propósito real que conecta todo mundo, que conecta o time, né, em direção a essa solução. A gente precisa imaginar, então a gente precisa estar com um cérebro fértil, né, o cérebro pulsante mesmo de imaginação. Então, se na motivação a gente precisa do propósito, na imaginação a gente precisa caminhar na rua, olhar a rua como um museu a céu aberto, às vezes observar as pessoas, observar o cotidiano, ver como é que as pessoas estão sendo criativas nos seus pequenos cosmos, assistir filme de ficção científica, enfim, furar a bolha é algo muito interessante para a gente também trazer originalidade para as nossas criações. Tem um pouquinho também de intuição, e aí eu acho que, na minha percepção, pode parecer muito abstrato, mas todos nós estamos inseridos num contexto, né, cultural. Nós somos seres agentes, somos seres culturais, somos seres sociais, e então essa intuição ela não sai do zero, né? A gente está inserido, a gente pesquisou, a gente está em contato com o problema. Então a intuição ela é muito importante também nesse penso criativo, nessa psique criativa, nesse modus operandi criativo. E também sei que pode também parecer muito aleatório, mas o acaso, né? Assim, conversando com pessoas criativas, acho que vocês vão ter contato com essa parte do tipo, eu estava tomando banho e me veio uma ideia, eu estava correndo na rua e pensei em alguma coisa. E, de fato, quando você está inserido no processo criativo, a criatividade ela é contínua, né? O nosso cérebro está fazendo sinapses e por mais que você não esteja trabalhando debruçadamente ali naquele problema, aquilo está no seu subconsciente, a sua vivência, ela pode trazer respostas muito valiosas de lugares que você nunca tinha imaginado. Então, normalmente, principalmente quando eu estou nesses desfiladeiros criativos, que eu falo, putz, não sai mais nada daqui. Normalmente eu vou dar uma volta, vou ouvir uma música, vou fazer uma esteira, vou numa exposição de arte, num show que eu nunca fui, justamente para dar chance para esse acaso, descansar o cérebro e fazer o estalo acontecer, às vezes de formas mais aleatórias possíveis. Você está falando de várias possibilidades, né? Mas eu vi que alguns estudos eles apontam para um declínio da criatividade com as novas gerações. Estamos realmente menos criativos? Então, os dados apontam que sim.
né? Muitas coisas que a gente vem vendo, que a gente está vendo por aí, dizem que sim, né? A gente está vivendo num mundo super complexo, que é o mundo funny, né? É um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Querendo ou não, isso é um pouco também da relação da própria criatividade, né? A criatividade, ela também tem um pouco de ansiedade, tem um pouco de fragilidade e até incompreensão. Então, ao mesmo tempo que eu vejo essa questão da diminuição da criatividade, vejo também a urgência dela, né? Então, inclusive a gente vem fazendo um trabalho com uma escola infantil na Suspira, e essa pauta foi muito urgente, né, no momento em que a gente estava fazendo a estratégia de marca da empresa. Qual é o significado da educação no contexto em que as crianças elas estão vivendo num mundo que é tudo de mão beijada, né? Basicamente, a gente tem tecnologia para tudo, a gente tem uma IA que facilita o nosso caminho, a gente tem uma IA que fala a previsão do tempo, a gente tem uma IA que dá uma resposta, escreve um e-mail. Então, se antes a gente estava lendo, se antes a gente estava discutindo em praça pública com Platão, hoje a gente nem está se encontrando, né? Então, é muito importante que a gente talvez retome um pouco de até pensamentos ancestrais para a gente conseguir retomar a nossa criatividade, né? Então, como é que o afeto, né, na educação infantil, como é que esse lugar seguro para opinião, para troca, para não polarização, como que a segurança mental, psicológica das crianças pode fazer com que elas sejam adultas funcionais, criativas, resilientes a esse mundo. Então, acho que as crianças são um ponto principal para a gente observar de fato, se a gente quer ter seres humanos criativos. Inclusive, a retomada da infância no processo criativo, eu acho que ela faz muito sentido, né? Como eu falei, essa experimentação, esse olhar inocente da realidade é muito importante, porque às vezes a gente passa, como eu falei, o processo criativo ele é muito particular. Então, às vezes a gente passa por processos no trabalho, na vida adolescente, que eles vão tolhindo a nossa criatividade para um pensamento mais fordista, para um pensamento extremamente pragmático, que às vezes corta, né? Essa inocência, a inocência do início da ideia que pode virar a ser uma ideia brilhante. Mas para além disso, né, então, falando de fontes mesmo, do que está sendo visto de informação sobre isso, o Science Museum Group, ele soltou que a sensação que o mundo está perdendo cor não é só uma expressão, né? Não é só uma impressão, desculpa. De fato, o mundo ele está ficando mais cinza, né? Então, de acordo com esse grupo, houve um declínio na quantidade de cores dos objetos, principalmente nos últimos 50 anos. E o principal, né, motivo para isso é a neutralização do mundo nessa padronização mercadológica, tanto no ensino infantil, como também no ensino superior, como também na atuação do dia a dia profissional. Então, é importante da gente quebrar essa padronização e produzir ambientes que realmente sejam estimulantes desde o início da nossa vida. Então, fica nítido que esse aumento do cinza ao longo das décadas, ele também é acompanhado pelo declínio de cores mais expansivas, mais atomicamente vibrantes, né? Então, também cores naturais, né? A gente perde o marrom, a gente perde amarelados. Então, também houve uma substituição de matéria-prima por matéria-primas, né, de plástico. Enfim, existe todo um contexto, seja de vida pessoal, de contexto cultural, como um contexto mercadológico também, que a gente precisa ficar de olho para a gente continuar estimulando as pessoas a serem criativas. Então, quando a gente pensa nesse ecossistema favorável para a criatividade, que envolve motivação, intuição, imaginação e acaso, às vezes as pessoas elas estão tão charfundadas nos seus dias que a única motivação que ela tem é entregar um trabalho rápido, é pagar sua conta, é chegar rápido em casa para cumprir uma outra jornada. Então, que momento que as pessoas estão tendo tempo para tirar, para entender uma motivação pessoal, ou para, de fato, ter uma imaginação aflorada, ter essa percepção da realidade de forma sensível e estratégica, né? Muito menos, então, ouvir a sua própria intuição, porque às vezes a gente está tão acelerado que essa intuição, de fato, ela não aflora. E aí o acaso nem se fala, porque a gente não tem tempo desse acaso. Então, acho que é uma percepção real,
Mas eu sou uma pessoa muito otimista. E na minha percepção, assim como o universo, e somos seres do universo, a nossa tendência é expandir. Então, diante de questões, a gente tende a achar respostas. Então, na minha percepção, a gente está caminhando para encontrar essa resposta também de como é que a gente pode lidar com essa diminuição da criatividade. Então, assim, só para colocar em contexto, né? Hoje as pessoas elas estão hiperconectadas, elas têm uma dopamina instantânea, né? Você clica num botão, as redes sociais elas te levam para um outro lugar, você vive de like, você posta um stories esperando uma resposta. Então as pessoas elas estão ficando preguiçosas mesmo para conseguir essa dopamina. E tudo que é trabalhoso hoje em dia é visto como perda de tempo, vamos dizer assim. E a criatividade às vezes ela é trabalhosa, inclusive é o meu trabalho, né? Então assim, de fato, há de se perder algumas horas, há de se aplicar um processo aí para descobrir essas questões, né, criativas de um trabalho, por exemplo. Outra questão, a educação padronizada, esse foco em performance. Então, a gente está criando um profissional para passar no vestibular ou a gente está criando um profissional para o mundo, né? Será que esse vestibular ele consegue medir a capacidade criativa das pessoas numa prova de 8 horas, com não sei quantas, né? Na minha época nem era Enem, mas assim, hoje em dia os processos, inclusive, né, na infância e na adolescência, eles são maçantes, parece que as crianças elas estão crescendo para virar um chat GPT. E de fato eu acho que é importante ter esse olhar sensível também para a criação das pessoas, desses espaços de criatividade, talvez menos tempo online, trazer mais, né, brincadeiras ao ar livre, mas né, transmutando isso para o ambiente de trabalho, menos reunião em tela, mais reunião presencial, ou workshops em que os times eles possam, né, criar essa interlocução, espaços onde as pessoas elas possam falar das vidas pessoais e profissionais, para elas se conhecerem, para elas entenderem afinidades estratégicas, inclusive. É, a pressão por produtividade talvez virar, né, menos, a gente está com menos tempo de ócio criativo, o que também é essencial para ideias originais. Então, como é que dentro dessas organizações a gente consegue organizar times, ter lideranças que realmente valorizem a criatividade e tenham um ferramental para fazer com que ela aconteça, mesmo na correria, a dependência com a inteligência artificial. Então, essa terceirização de entregas por meio da inteligência artificial. Então, de que forma que a gente pode usá-las, mas não ficar refém delas, né? Assim, então, eu acho que é um pouco disso, assim, redesenhar os ambientes educacionais corporativos, priorizar processo criativo, com menos rigidez, mais liberdade para explorar as hipóteses, tentar diminuir essa questão dessa ideia de polarização, né, generalizada que a gente está vivendo. Então, toda opinião pode ser válida, né, durante o brainstorm, não tolir uma pessoa, por exemplo, no momento em que ela está dando uma opinião, mas complementar essa opinião pode ser uma solução besta, mas faz toda a diferença no processo criativo, né? Assim, então, ter essas equipes que elas são preparadas para viver criativamente é muito importante. Inclusive, lá na ponta, né? Aliás, talvez lá no core, reposicionar a criatividade nas empresas como valor estratégico, né? E não um dom de um profissional ou de uma equipe específica de comunicação ou design, inclusive para além de empresa, né? Escolas, comunidades, enfim, entender que todo mundo pode ser criativo e que é isso que vai fazer com que a gente sobreviva na incerteza da nossa vida mesmo. Bom, antes de agradecer o Rafael, vou pedir para o Fernando Cardoso fazer um resumo da prosa para a gente poder fechar o programa. Diga lá, Fernando. Paulo, assim, foi espetacular a entrevista. Acho que difícil de resumir o que o Rafa falou, mas acho que dois pontos que me chamaram muita atenção. O primeiro é que a criatividade, com a parte original, ele se torna cada vez um diferencial para a pessoa. Esse profissional, ele vai ter aí, inclusive financeiramente, eu acho, um reconhecimento cada vez mais forte, porque a gente vive hoje a era digital, né? E cada vez mais a inteligência artificial vai substituir as funções repetitivas, né? Tudo que for repetido de se fazer, a inteligência artificial vai fazer melhor. Então a criatividade ela entra
com uma enorme diferença, tanto na vida das pessoas quanto na vida das empresas. E o segundo ponto que o Rafael falou, que eu acho que é bem interessante, uma vez eu fiz um treinamento com o Oscar Motomura, do Amana Key, e ele falava de como que a gente pode conseguir a criatividade dentro das empresas através da arte circense, através da música, inserindo coisas diferentes, principalmente fora do contexto digital, para que as pessoas se tornem cada vez mais criativas e gerem diferenciais competitivos para as empresas. Rafael Bersan, falamos sobre criatividade. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo para conversa conosco. Foi um prazer conversar com você. Ô, gente, o prazer foi todo meu. Contem comigo aí para vocês precisarem. Muito obrigado mesmo e acho que espero ter instigado aí uma fagulha no coração de todo mundo a ser mais criativo, justamente para a gente conseguir viver melhor, para a gente conseguir pensar melhor na nossa própria vida. Certamente, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado Obrigado. também. A gente volta na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no Conectamente. Acaba o programa, você vai para as nossas plataformas de streaming, particularmente lá no Multiprosa da CDL BH, e pode ouvir, ver esse conteúdo quantas vezes quiser. Uma ótima semana, produtiva, alegre, feliz e criativa. E a gente volta na segunda-feira que vem. Até lá.